WW está de volta e quem participa com a gente agora é o Coronel Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares e analista de Geopolítica e Política Internacional. Coronel, bem-vindo. Boa noite, Caio. Um prazer estar com vocês aqui. Boa noite. O Coronel está lá no nosso estúdio em Brasília e o Lorival Santana está aqui conosco, né, Thaís? Para a gente tratar agora sobre China, né? As Forças Armadas da China iniciaram uma simulação de um cerco à ilha de Taiwan. A Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes participaram do exercício militar. Acompanhe. 120 aeronaves e quase 20 embarcações de guerra circularam a ilha, além de fecharem o chamado Estreito de Taiwan, que divide os dois países. O treinamento faz parte de uma estratégia da China para manter Taiwan sob pressão e normalizar esses movimentos na região. A ação ocorre dias depois do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmar que não há relação de subordinação entre a China continental e a ilha. Lai também reforçou que o governo de Xi Jinping não representa o povo taiwanês. O exército chinês disse que, se necessário, está preparado para a batalha e que a simulação é parte de um aviso aos atos separatistas das forças de independência de Taiwan. Além das tensões geopolíticas, o governo de Xi Jinping também lida com temores relacionados a um possível enfraquecimento da economia do país. O mercado imobiliário chinês enfrenta forte crise após a principal representante do setor, a Evergrande, quebrar e a demanda por imóveis despencar, mesmo com preços em baixa. Ainda no cenário doméstico, também preocupa a queda acentuada na demanda dos consumidores por produtos variados, um movimento que força o aumento das exportações. Para reavivar o crescimento, Pequim anunciou o maior plano de impulso econômico desde a crise financeira global de 2008. Serão emitidos 324 bilhões de dólares em títulos da dívida pública para impulsionar a economia. O pacote de estímulo foca na construção civil, benefícios à população mais pobre e auxílios aos governos regionais. A tentativa do governo é de garantir a meta de crescimento de 5% no PIB chinês neste ano. Vamos lá, Coronel, vamos separar aqui, né? Assim, a gente tem duas frentes aqui, uma frente geopolítica e uma frente econômica para falar de China. Iniciando pela frente geopolítica militar, Coronel Paulo Filho, foram 125 aeronaves e 17 navios de guerra chineses fazendo ali seu jogo de guerra, né? O senhor apostaria, né, de tudo que o senhor estuda ali a região, esse ataque da China a Taiwan, o senhor aposta que ocorreria no curto, no médio ou no longo prazo? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Caio. Sabemos. O que nós sabemos, o que nós podemos garantir é que esses exercícios eles vêm num crescente, né? Houve inclusive uma peça de propaganda feita pelo Comando do Teatro Oriental. O Comando do Teatro Oriental é justamente o comando do Exército de Libertação Popular da China, responsável pelo Estreito de Taiwan. É um comando conjunto que reúne Exército, Marinha, Aeronáutica, Força de Foguetes e outras forças, né? A China tem 8 forças armadas, sob um comando único, voltado especificamente para o Estreito de Taiwan. E esses exercícios eles têm acontecido com uma frequência cada vez maior, né? Então, se a gente lembrar, 2 anos atrás, quando a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, foi à China, houve um primeiro exercício. Em seguida, no ano seguinte, já houve outro, quando a presidente de Taiwan fez uma escala nos Estados Unidos, outro exercício. No início do ano, quando o Lai Ching-te assumiu, houve um outro exercício e agora esse 4º exercício, seguidos assim. E eles vão... essa peça de propaganda que o Comando do Teatro Oriental fez mostra que são círculos concêntricos. Cada vez esse cerco é mais apertado em torno da ilha de Taiwan. E nesse filminho que passou, eles mostram isso e a última imagem é de um martelo, é de um machado e de uma adaga sobre Taiwan. Ou seja, uma mensagem muito clara de que a China realmente está apostando possivelmente numa solução militar para a reunificação da ilha. Até poucos anos atrás, não se falava em reunificação pelo uso da força, pelo poder militar. Hoje isso já é falado com transparência, né? Então, o que eu posso afirmar é que esses movimentos eles estão cada vez mais explícitos, né? No sentido do uso da força, o que não deixa de ser preocupante. Lorival,
uma eventual ação militar ali, de fato, seria o estopim aí de uma terceira guerra mundial? É possível. Essa é a hipótese, assim, esse conflito é a hipótese mais forte de desencadeamento de um conflito mundial por causa do encadeamento de alianças, né? Nos últimos anos, os Estados Unidos construíram com os aliados do Indo-Pacífico, a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia, as Filipinas, os países do Sudeste Asiático, uma cadeia de alianças que acaba envolvendo a OTAN de forma mais ou menos indireta. Quer dizer, a OTAN tem um mandato ligado à Europa, né? Mas com o encadeamento das alianças, a OTAN tem se tornado cada vez mais próxima do Japão, da Coreia do Sul, né? E da Austrália, desses países que são alvo dessas atitudes, digamos, da China, né? De contestação da liderança americana, de negação do direito à navegação por parte desses países todos que eu enumerei. A China, no dia a dia, ela executa manobras com navios que acabam colocando em perigo navios civis que navegam por ali. Ela fica contestando esse direito e impondo a sua vontade. Com relação a Taiwan, por exemplo, ela rouba a areia de Taiwan. Vai lá, rouba, tira, leva para o continente e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer, ela age como um bully, né? Esses meninos brigões na escola, né? Assim, mais fortões e tal. Ela vai impondo e normalizando essas ações. Mas com relação a Taiwan, realmente o Xi Jinping deixou claro que o sucessor dele não herdará o problema de Taiwan, né? O próximo mandato dele será negociado, né, dentro do Partido Comunista em 27, né? Então é por isso que esse é um horizonte de tempo bastante apertado que a gente vê. Existem muitas tensões no interior do Partido Comunista porque o Xi Jinping ele rompeu uma tradição e uma regra, né, que vinha desde o Deng Xiaoping dos 2 mandatos de 5 anos, né? Depois do trauma do Mao Tse-tung, que se perpetuou no poder, causou a Revolução Cultural, o grande salto para adiante, que eram o caos que o Mao Tse-tung provocava deliberadamente e tal, e sofreu ali um ataque, um problema grave de saúde, e só uma pessoa entendia o que ele falava e traduzia para o mundo, para a China, as decisões dele. Então foi muito traumático o governo do Mao Tse-tung, e por isso o Deng instituiu esses limites e o Xi acabou com eles. Sim. O Coronel, o quanto que, antes de eu passar para a Thaís falar desse programa econômico ali, do pacote de estímulo à economia chinesa, eu só queria encerrar esse assunto de Taiwan, te perguntando o quanto que a preocupação da China com Taiwan tem a questão geopolítica, claro que tem a questão geopolítica, mas ela é superior à questão econômica, tendo em vista que Taiwan fornece 90% dos semicondutores para o mundo, ou é um casamento das duas? Eu diria que são as duas coisas, Caio. Nós temos uma função geopolítica muito importante da ilha, né? O general MacArthur dizia que Taiwan era um porta-aviões eternamente ancorado, né, inafundável, em frente à China. O Japão, quando conquistou Taiwan, na Guerra Sino-Japonesa, lá no final do século XIX, usou Taiwan justamente na função de um porta-avião para projetar poder na Segunda Guerra Mundial, quando projetou as suas forças para o sul do Pacífico, né? Então, a função ali de fechar, conter a China na sua saída para o Pacífico, Taiwan é uma peça fundamental. Veja, Caio, toda a saída da China para o Pacífico é contida por aliados dos Estados Unidos, como o Lorival estava falando. Ao norte, a saída é contida pela Península da Coreia, onde está a Coreia do Sul, onde tem 27 mil soldados americanos estacionados. Depois, pelas ilhas do Japão, onde também está a sede da frota americana no Pacífico. Depois Taiwan, depois as Filipinas, que são aliados norte-americanos.
Então, toda essa primeira cadeia de ilhas, né, contém a saída da China para o Pacífico, mais ou menos sob controle dos Estados Unidos. E Taiwan é uma peça fundamental nessa primeira cadeia. Se Taiwan voltar a ser chinesa, ela abre uma fechadura, né, ela consegue uma saída, rompendo essa contenção. Isso do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista econômico, né, nós temos que nos lembrar dos semicondutores, né? Taiwan é um importantíssimo fabricante de semicondutores, 90% dos semicondutores mais avançados do mundo, 60% total de semicondutores são fabricados em Taiwan. Então, isso tem uma importância muito grande nessa economia moderna, né, em que os chips são fundamentais para a vida de todos, né, para todos os produtos. Então, tem uma componente política, uma componente geopolítica, uma componente econômica e tem uma componente de nacionalismo, né? Todo chinês que você conversar vai falar que a Taiwan é chinês, ponto, pronto, né? Então, tem esse orgulho nacional, né? Essa honra nacional que é alimentada desde sempre, desde que as crianças começam a aprender sobre Taiwan na escola. Então, 100% da população chinesa, eu arriscaria dizer, né? É claro que é um exagero, mas tem certeza absoluta que Taiwan deve retornar para a China continental. Falta combinar com os taiwaneses, né? Exatamente, com os americanos, né? Ô, Thaís, isso tudo em meio a mais um lançamento do pacote de medidas. Vai funcionar para estimular a economia chinesa no sábado, né? Foi o anúncio. No sábado foi o último, né? Sim. Faz algumas semanas que a China vem apresentando, eles têm a meta de crescer 5% ao ano, não é factível como a economia está andando hoje. A China vive uma situação de deflação, o que também gera uma preocupação. A deflação, ela é um prenúncio de desaceleração econômica, vide a história do Japão nos últimos anos. A China tem um problema gravíssimo de endividamento das províncias, de quebradeira geral das empresas imobiliárias, que são as grandes fontes de crescimento dos últimos anos. Então, a China tem várias frentes para atacar. Ela já atacou na questão monetária, mexendo nos juros, ela já atacou na questão cambial, fazendo intervenções, e no sábado ela atacou a questão fiscal, dizendo que vai financiar as províncias, vai financiar as empresas imobiliárias. O que não é suficiente ainda, na visão dos economistas, é o volume de dinheiro que a China mostrou que quer gastar, né? Não chega a $1 trilhão e para os economistas deveria passar de $1 trilhão. O que a gente vai precisar saber, isso conversa diretamente com o que o Lorival e o Coronel disseram aqui, é o quanto esse desequilíbrio da economia chinesa afeta o poder de Xi Jinping, porque na China esse equilíbrio é muito complicado. Então, precisa de mais algumas semanas para entender até onde vai a China, qual é o tamanho não de um pacote, mas o tamanho da intervenção que o governo vai estar disposto a fazer para salvar, inclusive, a si mesmo. Lorival, bem brevemente, só responde a pergunta da Thaís. Afeta a desaceleração da economia chinesa? Afeta o poder do Xi Jinping? Foi ele que provocou a desaceleração. Ele perseguiu, impediu os IPOs, as aberturas para o capital das grandes empresas tecnológicas da China, porque considerou que elas disputavam poder econômico e conhecimento sobre os cidadãos com o Partido Comunista. Ao fazer isso, ele tirou o dinamismo da economia chinesa. A China era baseada na meritocracia, no confucionismo. O imperador, ele fica no poder enquanto ele entregar prosperidade. O Xi Jinping está acabando com a meritocracia e colocando uma autocracia, uma ditadura realmente na China para se perpetuar no poder. Então, é um círculo vicioso, né? Então, à medida em que ele vai fazendo isso, vai entregando menos prosperidade e aí vai tendo de se tornar mais violento, mais autocrata, e é nesse contexto que, infelizmente, pode haver na invasão de Taiwan. Thaís Herédia, muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, boa noite, até amanhã. Bom, gente, daqui a pouco vamos falar sobre as últimas informações da guerra no Oriente Médio. Até já.